Como vocês chegaram à igreja? Fernanda, começando por você, fala bem pertinho do microfone. Boa noite, igreja. Bispo, eu cheguei à igreja faz 14 anos. E eu cheguei aqui, eu não tinha muita perspectiva, porque, na verdade, eu sou biomédica e na área de biomedicina não tem muito mercado, é mais restrito. Só que eu vinha à igreja, vinha e persistia e sentava aqui no meio. É engraçado como vai passando um filme na cabeça da gente. E eu vim e comecei a me alimentar disso, e teve uma campanha, dessas campanhas do ano, de início de ano, que eu queria... Projeto de Conquista? Projeto de Conquista. Porque eu tinha sonhos, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia como trilhar esse caminho. E Deus, ele é maravilhoso, e eu queria ofertar, apresentar meu voto, e eu não tinha muita condição. Então, eu peguei o pouco de dinheiro que eu tinha, comprei 10 toalhinhas de mão. Olha isso, escuta isso. Tu tem uma história, escuta isso. 10 toalhinhas de mão, algumas linhas, e bordei essas 10 toalhinhas de mão e levei lá no meu serviço para mostrar para as pessoas que eu queria vender. E eu tive uma encomenda de 70 toalhinhas. Isso para gerar o seu voto, a oferta que você queria apresentar. Apresentar ao Senhor. E assim, eu na época, eu estava terminando meu mestrado, eu trabalhava, então o único momento que eu tinha para bordar isso era à noite. Aquela conversa, todo mundo fala, mas o que você faz da meia-noite às 6? Eu bordava. Então, eu ficava bordando, aí tinha o culto das 6 horas da manhã, eu vinha direto para o culto às vezes. E fui, durante toda a campanha, consegui bordar essas 70 toalhas e apresentei o meu voto. Muito que era, feliz. Naquele momento, o seu sacrifício. E era o meu sacrifício. E, assim, eu fiz muito feliz. E depois, tudo mudou. Depois disso, eu consegui passar no concurso que eu sonhava. Então, eu passei a ser... Comecei primeiro como assistente de pesquisa na instituição onde eu trabalho, mas eu queria chegar a pesquisadora. E foi todo um caminhar, né? O que eu conversei com o senhor assim é que o importante é que as conquistas são maravilhosas, mas os detalhes e a maneira como Deus vai trabalhando e vai conduzindo tudo, o processo ele é muito mais lindo. E a gente fica tão encantada de ver como que Deus vai trabalhando, que a hora que você olha assim, você vê que não tem como ser por você mesmo. Por mais que você se dedique, por mais que você estude, é importante, porque as oportunidades aparecem, você precisa estar preparado. Deus é Ele quem conduz todas as coisas, e todas as situações, e todas as portas que foram abrindo. A gente ficaria muito tempo aqui se fosse para contar todos os detalhes, mas eu depois abri o concurso de pesquisadora e eu consegui passar como pesquisadora na instituição, que é a posição, o principal cargo dentro da instituição que eu trabalho, que é uma instituição de pesquisa. E de lá para cá, Deus vem me honrando muito. Então, profissionalmente, eu cheguei aonde eu sonhava. E foi fruto de projetos, de votos, de fidelidade, de oração na madrugada, porque isso que fez a diferença. Isso que me fez alcançar. Ela diz que hoje a posição que ela ocupa, tem gente que se aposentou no nível 3. Ela, tão rapidamente, Deus vem promovendo ela, hoje ela já está no nível 4. Tá? É uma instituição de muita credibilidade. A Fernanda é uma pesquisadora. A Fernanda é uma das responsáveis, inclusive, por atestar a questão de Covid hoje, tá bom? Passa por ela faz parte da instituição que tem um controle, né, sobre isso. Então, Deus a promoveu de uma forma, ela fala tão rápido, eu tão nova, tem gente que se aposentou no nível 3, hoje eu sou nível 4. Eu, mais um pouco, eu já estou, né? Porque são 6 níveis nessa carreira. E eu estou como pesquisadora há apenas 6 anos. Então, em 6 anos, eu já estou no nível 4, e com pontuação muito próxima para o 5. E, realmente, tem pessoas na instituição que se aposentaram no nível 3. E, dentro da instituição, eu sou a pesquisadora que teve uma ascensão mais rápida. Então, isso só pode ser Deus. Só pode ser Deus, porque é Ele quem nos dá a capacidade, né? Perfeito. Então, tudo veio por Ele. Então, profissionalmente, foi isso.
Aí Deus te deu uma família. Aí Deus me deu uma família. Porque eu conheci meu marido lá. Ele, no ano que ele entrou na instituição... Ele era um estagiário. Você fisgou o estagiário. Basicamente o estagiário. E pegou o menino. Entendeu? E no ano que ele entrou, sempre era apenas uma vaga. E naquele ano, nós fomos todos pegos de surpresa, porque na hora da nomeação, nomearam 2 pessoas, ele estava em segundo lugar. Então, Deus também foi trabalhando dessa forma para que a gente se conhecesse. E aí teve todo o processo do namoro até o casamento, né? Mas, bispo, o que é lindo da história com ele é porque uma casa dividida ela não subsiste. E eu tenho a fé, estou aqui, Deus me plantou aqui, e foi aqui que eu conheci esse Senhor Jesus que eu amo tanto, e é aqui que eu vou frutificar. Então, minha família precisava estar aqui. E o Bruno, ele era extremamente católico, praticante mesmo. E eu até contei para o senhor que uma vez eu estava lá no fundo, nós estávamos em oração, porque Deus nos faz enxergar as coisas. E ele estava, foi quando o Papa veio visitar o Brasil, ele estava no Rio de Janeiro, inclusive, lá. E eu estava aqui orando, e Deus me fez ver ele no altar, tocando. Ele foi naquele, como é que chamava, não sei o que, da juventude? Dia da juventude. Dia da juventude. Isso. E você era tão católico que você queria estar lá. Eu era praticamente a coroinha do padre. É? Não, eu era Ele realmente... era. Praticamente não. Não, coroinha não. Eu era líder de grupo de jovens, né? Então, certo. Tinha um ministério jovem, eu era um dos líderes. Certo. Era ministro da Eucaristia na Igreja Católica, para quem já foi católico. E eu sempre fui, desde que a base, né, da minha família católica, então eu sempre fui criado dentro da igreja. Porém, a gente sabe, né, uma fé um pouco mais... Fala bem pertinho. Porém, a gente sabe que a fé é um pouco mais fria do que aqui. Aqui realmente é uma fé viva, né? E a partir do momento que nós decidimos casar, já começou um impasse, né? Casa na católica, casa na evangélica, como é que vai ser isso? E chegamos à conclusão que não tinha como. Um domingo vai em uma, outro domingo vai na outra, não tem jeito, né? Então nós optamos em casar na evangélica, né? Então vamos seguir entre a católica e a evangélica. Na nossa ideia era mais fácil a evangélica porque era só não acreditar em alguns pontos, né? Porém, realmente é totalmente diferente. Essa é a visão que eu tinha quando vir para a igreja católica, evangélica. Mas a verdade é que a fé dela foi mais forte. A fé dela foi mais forte. Não, Deus já tinha tudo preparado. Tudo preparado. Porque ele me fez ver o Bruno aqui no altar, tocando. E a gente sabe que para vir ao altar, esse lugar santo, é preciso ser um obreiro. E para ser um obreiro, você precisa ser batizado. Era impossível naquele dia, mas eu criei com todas as minhas forças, porque Deus, ele não te mostra uma coisa, ele não te promete para te fazer sonhar e não cumprir. Perfeito. E eu tomei posse daquilo, e depois de um tempo ele veio me falando que havia conversado com o pastor Rodrigo, que ele ia começar a fazer o cursinho de obreiro, porque ele queria tocar no louvor. Então, Deus, ele faz. E foi dando tudo certo. E a nossa família está aqui, e é aqui que nós estamos e vamos seguir. Então, tudo é oração. Uma família linda, 2 filhas. 2 filhas. Experiências poderosas com a área da saúde, com as filhas. Porque quando eu engravidei da minha primeira filha, então, assim, Deus me honrou profissionalmente, aí Ele me deu uma família, e aí eu engravidei. Nós nos casamos, eu engravidei. E um dia eu estava sentada ali também, em oração, e grávida, e Deus me fez ver, nós 2 aqui, com a minha filha mais velha, que chama Isabela, no colo, no momento de apresentando ela. E eu estava grávida ainda. E eu falei para o Bruno, eu vi o rostinho da nossa filha. Ela é linda. E depois disso aconteceu que ela nasceu prematura e ela teve que ficar na UTI. E vieram muitas complicações nas primeiras 24 horas. Ela teve várias complicações, ela quase não resistiu. Ela teve derrame de grau 2. Ela teve suspeita de enterocolite, ela teve alergia à proteína do leite de vaca, ela teve muitas complicações. E assim, criança prematura em UTI, você nunca sabe, de manhã está bem, à tarde já não está, então foram dias difíceis.
Só que cada vez que eu entrava sentia medo, porque a gente sente medo. E Deus me lembrava que Ele me mostrou eu com ela aqui no colo, no altar. E se Ele me fez ver lá na frente, é porque tudo aquilo ia passar. E eu me agarrei a isso, porque é o que a gente tem. É a fé e a certeza de que se Ele me mostrou lá na frente que eu estaria no altar apresentando a minha filha, ela vai sair da UTI. E ela vai sair daqui. E ela saiu. E para quem conhece a Isabela, ela é uma criança extremamente inteligente. Ela é uma bênção mesmo, e ela ama esse ministério. Ela pede para a gente orar na escolinha dela, para ela ir orar, ela unge a escolinha dela, ela ora na escolinha dela, então ela é maravilhosa. Só que aí depois disso eu tive outra filha, a Antonella, e que nos primeiros ultrassons o coraçãozinho dela não batia. Então, a médica não acreditava na gestação, que ela ia evoluir. Mas é claro que ela ia evoluir, porque é aquilo que o senhor mesmo falou na sexta-feira. Deus, os milagres, eles se repetem, as situações, não. Mas os milagres, eles se repetem. Então, se Ele fez lá atrás com a Isabela, Ele faria novamente com a Antonella, que também é outra linda que está aí. E, então, nossas filhas foram, assim, uma bênção, foi um divisor de águas na nossa vida. Só que, no meio desse processo da Isabela, quando tudo passou, eu acabei desenvolvendo, por tensão, a arritmia. Então, eu fui ao médico e eu tinha picos de arritmia a cada 6 minutos. Independente de estar dormindo ou acordada, eu tinha esses picos de arritmia. Então, quando eu fui no cardiologista, ele falou: já faz um convênio médico, você vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca, precisa tomar medicação, isso é para a vida toda. Mas eu não aceitei. Porque se com o filho da bispa ela tirou a medicação e ele foi curado, ele não precisou daquilo para a vida toda, e Deus não faz acepção de pessoas, eu também não vou precisar desse medicamento. E quem vai me curar vai ser Jesus. Isso foi em janeiro de 2017. Na campanha dos 52 dias de 2017, eu passava muito mal. Eu tinha ausências. Essa é uma outra campanha que vocês trabalham com muita seriedade, muita né? seriedade. Muita, né? Todos os dias. Exatamente. E aí eu passava muito mal, então eu perdia o sentido e voltava, mas isso era muito rápido. Eu perguntei para o médico se eu ia morrer disso. Ele falou que não. Falei, então eu não vou tomar medicamento e Jesus vai me curar. E na campanha dos 52 dias, nós começamos a fazer bolinho no pote para poder gerar o outro voto. Porque a gente também não faz campanha sem entregar voto, porque a gente tem muita reverência com isso. Vocês começaram a fazer bolinho de pote. Para gerar o voto de vocês. Então eu tinha que fazer brigadeiro, beijinho, essas coisas. E aí eu ficava no fogão. Eu quero que você preste atenção nos detalhes, porque você vai ver onde está hoje. Tá bom? Todo esse processo para entender aonde está hoje. Você olha, às vezes, a história de uma pessoa, olha tudo pronto, e parece que chegou tudo assim fácil. Não, tem um caminhar, tem as experiências com Deus, tem um processo de intimidade com Deus, tem processos de sacrifícios importantes. Vai lá. Deus maravilhoso me fez lembrar desse dia. Eu chorei muito aqui ontem, porque a gente não consegue nem segurar de tanta gratidão que a gente tem a Deus, porque naquela campanha eu fazia esses bolinhos e eu praticamente desmaiava ali no fogão, mas eu não podia falar para ele e para minha mãe que estavam me ajudando, para não preocupá-los. E também, bispo, porque eu aprendi que o único que pode escutar nossos pensamentos é Deus. Então, se você tem medo, você não exterioriza. Você repreende e apresenta para o Senhor as suas angústias e Ele te livra delas. Então, eu não falava do que estava acontecendo para que eles não se preocupassem e eu continuasse firme. E ontem, Deus me fez me lembrar de tudo isso e falou comigo. Eu vi tudo o que você fez e você está curada. E, de fato, eu não tenho mais nada. Eu estou curada, não tenho arritmia, sou extremamente saudável. E como a bispa tem dito, esse tem sido o ano mais saudável da minha vida e vai ser assim daqui para frente. Então, minha filha foi salva, a Antonella nasceu, foi salva, a Isabela está curada, ela não tem nem resquício, ela não tem sequela, não tem nada do derrame de tudo que ela passou. Ela está curada, está perfeita, eu estou curada, estou saudável. Então, Deus me honrou profissionalmente, Deus me deu uma família, Deus salvou minhas filhas, Deus me curou, Deus fez por completo.
Às vezes a gente vê tudo isso acontecendo e a Bíblia fala que só Deus pode nos dar uma paz que excede todo o entendimento. E é verdade, porque com tudo isso acontecendo, a gente tem uma paz e uma segurança, porque nós não dependemos de absolutamente nada e nem ninguém, somente de Deus. Se a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele autorize, imagine com a nossa vida estando guardada por Ele. E o que é importante, bispo, é que assim, às vezes, é tão importante a gente levar a sério os detalhes. O senhor ainda falou ontem, né, dos processos. Não despreze os pequenos começos, não despreze os processos, porque é nos detalhes que Deus se manifesta. E Deus, Ele é detalhista. Se você ler na Bíblia, Ele fala em detalhes como Ele gostaria que fosse construído o templo. Ele é detalhista com a nossa vida. Se você olhar para a sua vida hoje, olhar macro mesmo, e você ver todas as peças que se encaixaram, você vai ter plena convicção de que você não fez nada daquilo. E Ele conduziu todas as coisas. Então, para nós é importante que esse Deus seja exaltado, glorificado todos os dias, porque tudo na nossa vida foi Ele que deu. O Bruno hoje é um empresário, né? O Bruno é aquele tipo de pessoa, a gente estava lembrando hoje e rindo, porque um dia o Bruno é o cara da matemática, né? É o cara da matemática. Então, um dia ele sentou comigo, porque como ele é da matemática, ele é do cálculo, então, se você vive por matemática, é difícil você entender o milagre da multiplicação, né? Você não entende, porque milagre é milagre, né? E um dia ele veio me questionar em algumas coisas, e eu falei com o Bruno, você vai ter que aprender a confiar em Deus e ter as suas experiências com Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus não se explicam, só que você vai ter que se lançar, para que você comece a viver as suas experiências com Deus, e você entender. E o Bruno entendeu e começou também a sua caminhada com Deus. Hoje, vamos lá, Bruno, o que o Bruno é hoje, o que tem acontecido na vida do Bruno, em especial também todo esse período de pandemia que você fala que vocês têm vivido o sobrenatural nesse período todo, né? Sim, eu aprendi, né, depois daquela conversa que nós tivemos aqui, foi até aqui no altar, eu aprendi que realmente para Deus não tem 1 mais 1 é 2, né? 1 mais 1 pode ser 1000, né? Para Deus não tem... Entendeu? Entendeu ou não? 1 mais 2 pode ser 1000 para Deus. E eu sempre ficava... nunca dava dízimo, oferta com liberalidade. Ficava, cara, se eu vou ofertar 1000, tem que vir 10.000. Se não vir 10.000, está errado. Né? E não é assim, né? Com Deus não tem. Pode ser que não venha no primeiro mês, mas pode ser que venha muito mais para frente. E o caso da Isabela, foi a nossa primeira filha em 2016, né? 16. Foi onde eu me apeguei mais na fé, né? Porque foi bem numa campanha de 52 dias, ela ficou 15 dias na UTI internada, assim que nasceu, né? Então ela nasceu, já foi para a UTI e ficou por 15 dias. E nesse propósito, né, dos 52 dias, que para a gente é o mais forte mesmo, eu me propus a vir todos os dias na igreja. Todos os dias? Todos os dias. Eu falei assim, eu vou e ela vai ser curada, porque tinha restado a PLV, a alergia, estava, né, um pouco debilitada. Falei, eu vou todos os dias na igreja. E às vezes eu chegava aqui, estava fechado, era antes das 8 ainda, eu vinha aqui pelo estacionamento, sentava ali na escadaria e orava ali mesmo. Fazia um momento de oração e voltava. Mas o fato de vir aqui todos os dias é o que eu me propus a fazer por ela, né? E foi de repente, curada. Eu falei, nossa, que bênção, né? E comecei a ver que realmente esses momentos com Deus, ele fala conosco, né? Inclusive um dia a gente estava voltando do hospital, ela ficou lá internada na UTI e estava tocando a música do Fernandinho, Caia Fogo do Céu. Eu falei, Fernanda, Deus falou comigo que acabou. Falou, pôs fim agora e ela vai ter alta. E dali para cá ela teve alta e foi uma bênção atrás de bênção. Quando a Fernanda fala que ela não ficou com nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de deficiência, ela é acima da média, na verdade. Todas as professoras falam que ela é acima da média de todos os alunos. Então, assim, Deus fez 10 vezes mais inteligência, assim como Daniel. E na minha vida, a partir daí comecei a realmente
entender o quão importante é a comunhão com Deus, né? E comecei a levar para minhas empresas isso, né? Orar, jejuar, apresentar e ser muito grato a Deus sempre, né? Hoje, depois que casei, fundei a empresa Atlas, que mexe com documentação, então a gente sempre veio com parcerias e tendo bons resultados, mas nos últimos 3 anos começamos a ter uma ascensão bem forte nessa empresa, né? E no ano passado, quando veio a pandemia, nós tínhamos uma previsão para o ano muito boa, né? No final de 2019, quando não tinha pandemia ainda, projetamos um 2020, acho que o pessoal, os empresários vão lembrar que a promessa era que 2020 ia ser o ano onde tudo ia decolar, a bolsa ia estourar, tudo ia crescer. E, de repente, entrou janeiro, fevereiro e veio o Covid e as empresas fechando, todo mundo segurando, ninguém queria gastar com nada. E em abril e maio nós tivemos 2 meses bastante fracos, né, todo mundo assustado. Porém, quando foi o segundo semestre, começou a fechar vários contratos, uma ascensão, começamos a bater todas as metas e conseguimos fechar o ano com um crescimento de 20% da empresa. Naquele período de pandemia, naquele ano difícil, 2020 praticamente não existiu. Nós batemos a meta e ficamos praticamente, o crescimento que nós tínhamos planejado, que era algo já bem otimista, foi cumprido e foi tudo ótimo, né? Bom, vamos que vamos. O Grileto também, uma outra empresa nossa, veio... O Grileto no Iguatemi, ele é um dos proprietários. Isso, o Grileto na pandemia sofreu bastante, mas mesmo assim, vários restaurantes fecharam na praça. Nós sempre... É importante que todo domingo de Santa Ceia, nós saímos e vamos ungir todas as empresas, determinando que aquele mês seja um mês abençoado, seja um mês diferente, um mês forte, um mês melhor que o outro, né? E nós conseguimos nos manter firmes, mesmo com o shopping fechado, né, com marmitas e tudo mais. Isso é importante. Claro que tem dificuldade, o setor passou por uma dificuldade, é óbvio, mas conseguimos superar com muita fé esse processo. E, voltando para a Atlas, o mês de 2021, como o mês de 2020, o ano de 2020, com a pandemia, nós não sentimos o peso, vamos estimar mais 20% de crescimento para 2021. Aprendemos a lidar com a pandemia. E, em dezembro, né, a gente definiu um voto, né, na campanha do Mudança de Vida, projeto de conquista, perdão, e vamos fazer esse voto, um voto ousado, né? A Fernanda diz que vocês já começaram a se preparar para o projeto de conquista em dezembro, né? Vocês já começaram a conversar sobre isso, já para entrar o ano com todo o foco e toda a força. Porque Deus, Ele ia nos trazendo mensagens, Ele vinha falando comigo e trazendo mensagens muito importantes da importância de entrar preparado nesse ano. Entrar preparado mesmo, porque as bênçãos seriam muito grandes. Mas bênçãos grandes vêm com desafios grandes. Então, é preciso estar preparado. Então, nós começamos em dezembro, nesse processo. Definimos o voto, entramos já em dezembro, já nos preparando, nos blindando, fechando todo tipo de brecha que podia existir ainda. E em janeiro já começamos já a campanha já com os 2 pés, né? Fizemos toda a campanha e todo o planejamento nosso para 2021, as metas que eram de crescimento de 20%, todos os meses, até maio, que nós fechamos hoje à tarde, nós extrapolamos a meta em mais 20%. Então, assim, se mantermos essa nossa... A matemática, né, vindo aí? Se a gente manter esse crescimento, e com certeza vai, porque Deus revelou, é um fruto novo a cada mês, né? Um fruto novo a cada mês. E o fruto não está sendo pequeno, está superando a meta em 20%, né? E, inclusive... Depois que eu entrei para o Eliakim, né, no grupo, depois que foi fundado, né, o grupo de Eliakins, a gente tem visto orações direcionadas e isso tem fortalecido bastante a nossa fé. Inclusive, no final de abril, faltava uma semana para acabar o mês e estava mais da metade da meta, faltava para bater ainda. Eu vim aqui uma segunda-feira, falei assim, Senhor, dá uma força, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Quando foi na quarta-feira, na terça não fechou nada, na quarta-feira foi abriu as comportas do céu mesmo, e aí nós batemos a meta e já preparamos a meta do próximo mês, né? Preparamos assim, já abriu tanto orçamento que mesmo os que não fecharam já estavam quentes para fechar em maio. Tanto que a meta de maio eu bati era dia 12.
Nossa, a meta demais, você já fechou no começo do mês, na primeira quinzena. Exato, eu falei, Senhor, eu preciso que você me dê uma força, porque você prometeu e a tua palavra, você não nega a sua palavra, né? E você nos fez ver isso, né? E nesse último mês também, abril, ainda nós abrimos uma nova empresa de certificação digital, né? Para emissão de certificados digitais, tal, para assinatura digital. Então, mesmo com a pandemia, Deus tem abrido portas novas para gerar mais empregos, né? Gerar mais, enfim... E tem uma coisa muito importante que ele diz, a gente trabalha, nós somos ativos, nós somos proativos, né? Temos as nossas estratégias, porém ele disse, há momentos que você vê que não tem nada a ver com isso. Você vê realmente um mover sobrenatural, uma ação de Deus. Não tem, você traça metas, você traça estratégia, mas chega um momento que Deus chega agindo de uma forma que não tem nem como você questionar que não é Deus, a forma de Deus agir. Então, o que nós estamos compartilhando aqui? Eles falaram assim para mim, nós queremos dar o nosso testemunho. Mas nós queremos dar o nosso testemunho por completo, porque a gratidão por tudo que Deus tem feito é muito grande. Nós queremos, bispo, contar os detalhes daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque é um casal que não tinha nada, ela lembra que o salário dela era R$490. R$490 era o salário dela. O Bruno disse, essa história, bispo, de o dízimo será o seu salário, isso aí já foi faz muito tempo, isso já extrapolou faz muito tempo. Então, eles já compartilharam aqui, esse casal que não sabia, né, só sonhos, mas não sei como vai chegar lá, já compartilharam da conquista do apartamento, né, que foi um mover de Deus, um sobrenatural, porque na época não tinha como aquilo acontecer, e vocês conquistaram o apartamento de vocês. Hoje, uma família linda, uma família estruturada, uma casa firme, né? Um casamento firme, filhas abençoadas, você sendo extremamente honrada como uma biomédica, pesquisadora, Deus te promovendo e colocando em lugares altos. Hoje o Bruno, um empresário, hoje o Bruno, aquele cara que, né? O que é? Como é que funciona? Hoje você tem 3 empresas, 3 negócios que têm fluído de uma forma linda, sobrenatural. São bênçãos mensuráveis e imensuráveis. Na verdade, tem um quarto negócio que é até com o Braga de parceria, que é o Portal da Bike, é um site de venda de bicicleta, né, de anúncios de compra e venda de bicicleta, que nesse meio da pandemia também, no final do ano passado, o Braga conversou comigo, vamos montar um site de comprar e vender bicicleta, uma espécie de OLX, certo. Um web motors, vamos pensar assim, só que para bicicleta. E hoje já está com mais de 150 bicicletas anunciadas nesse site já. E não é uma empresa ainda, porque ainda não tem CNPJ, mas já vamos migrar para já também ser uma quarta empresa também. Ô bispo, uma coisa que é importante é que assim, as coisas não vêm prontas. Quando eu comecei a namorar o Bruno, era muito distante do que eu sonhava, que era uma família aqui, porque ele era praticante de outra fé. Quando eu entrei na instituição que eu estou hoje como pesquisadora, eu entrei como assistente de pesquisa, mas eu tinha o foco lá na frente. Tudo foi um preparo. Tudo é um preparo. E quando você se propõe a fazer alguma coisa, porque, por exemplo, esse ano, no projeto dos projetos de conquista, o voto que a gente se propôs a fazer, quando chegou na hora de apresentar o voto, nós não tínhamos como. Porque muitas dificuldades e situações para nos fazer parar, situações para nos fazer desistir, elas acontecem. Só que você tem que ter os olhos firmes no que você quer conquistar. Firmes, é mais fácil desistir. Só que é muito mais difícil lidar com as consequências da desistência.
Então, você tem que se esforçar e Deus vai te dando essa força. Ele nos dá graça para fazer qualquer coisa, mas você tem que se propor a fazer. Você tem que vir, você tem que ouvir a palavra e você tem que ir trazendo isso para a sua vida. E quando você se propuser a fazer algo, porque votos a Deus nós não somos obrigados a fazer. Só que se você o fizer, faça com responsabilidade e o cumpra, porque Deus ele é fiel. Deus, o que Ele nos promete, Ele cumpre. Então, não pare por dificuldades que apareçam, não pare por situações que se levantam, porque elas se levantam. Então, a gente vê, por exemplo, que nas campanhas, muitos começam, mas são poucos os que chegam até o fim. Não faça isso. O importante, o que eu gostaria hoje de deixar aqui como mensagem é Sabe de uma coisa? Pode concluir, desculpa. Não, o que eu apenas gostaria de deixar como mensagem é que, assim, eu não sou diferente de ninguém. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um Deus por mim, que Ele faz todas as coisas. Então, se Ele faz por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa, assim como fez na vida da bispa lá atrás. E a gente tem essa argumentação e tem a palavra a nosso favor. Deus, Ele não quer que ninguém padeça, Ele não quer que ninguém sofra. Só que a hora que você entende que você é filha de um Deus tão grande e poderoso, você para de aceitar migalhas e começa a sonhar com o grande. E aí Deus ele vai conduzindo tudo, mas não desiste. Não desiste, não para. Dificuldade, elas aparecem e elas são maravilhosas. Porque quando você vence uma dificuldade, você se sente uma valente de Davi, não é verdade? Então, é importante. Nós queríamos hoje vir e dar esse testemunho completo em todas as áreas, porque uma bênção financeira, ela é maravilhosa. Só que se você não está estruturado em todas as suas áreas, você não desfruta. Né? Agora, se você tem uma família abençoada, se você tem um lar em paz, se você tem uma vida espiritual abençoada, tudo é maravilhoso. Então, Deus, Ele faz completo. Ele vai te abençoar financeiramente, Ele vai te abençoar espiritualmente, na sua vida familiar, em todas as áreas, porque Ele faz por completo. E a Bíblia também fala que Deus quer que tudo nos vá bem. Então, é conosco, é com a nossa família, é com nossos familiares. Não desiste, porque parece, às vezes, que não tem nada acontecendo. Mas, às vezes, as pessoas acham que é um de repente. Na verdade, não é um de repente. Foi toda uma base sendo construída para que aquela edificação cresça. E Jesus, Ele é maravilhoso. Então, apenas confia e segue. E vai, porque a hora que você olhar para trás e ver tudo que você viveu, você não consegue parar de agradecer e dar glórias a esse Deus tão maravilhoso. O que você fala para os caras da matemática? Esquece a matemática. Hoje vocês estão vivendo um sonho. Quer dizer, o que era um sonho hoje é uma realidade. Exatamente. E eu acho importante ela falar, ela quis conversar comigo antes, porque ela falou assim, eu não quero só falar dos resultados, eu não quero só falar das empresas, eu não quero falar das nossas conquistas materiais, eu quero falar tudo que Deus tem feito. Hoje, a realização, a família que nós temos, o casamento, a paz, a comunhão. Ela fala uma coisa que eu falei muito a semana passada, ela falava, bispo, Deus fala o tempo todo, eu ouço a voz de Deus falando comigo, e eu me agarro àquilo, e quando chega as lutas, eu me lembro do que Deus falou comigo. Você tem que estar atento, porque Ele fala o tempo todo. Então, está aqui dois jovens que num período tão relativamente curto, tantas coisas, tantas evoluções, tanto crescimento, com bênçãos, como disse, que o dinheiro pode comprar, que se mensura, e bênçãos que o dinheiro não pode comprar, que é imensurável. Amém? Amém. Vale a pena, né? Com certeza. Com certeza. Graças a Deus.